Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes e também presentes nessa transmissão, hoje, quarta-feira, dia 25, celebramos Santo Antônio de Santa Ana, nosso Frei Galvão. Antônio, conhecido como Frei Galvão, nasceu em 1739, em Guaratinguetá, São Paulo, e faleceu em São Paulo, capital, em 1822. Foi padre religioso franciscano e membro da Academia Paulista de Letras. Destacou-se pela piedade e virtudes exemplares. Empenhou-se com afinco para avaliar os sofrimentos alheios. Tinha o dom da cura e é o primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. A seu exemplo, firmemos no propósito de dedicar-se com tempo e ações concretas em favor dos enfermos. E com muita fé e alegria em nossos corações, iniciemos a nossa celebração cantando. Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje celebramos o tão popular conhecido Frei Galvão, um homem que dedicou-se à Igreja como consagrado na vida franciscana, se destacou na arte da arquitetura, construindo igreja, conventos, casa. Mas o lado bonito de Frei Galvão foi também a questão da maternidade. Preocupou-se com as mães que a ele recorriam para tornarem-se mães. E criou-se a tão famosa Pílula de Frei Galvão, que ao iniciar esta celebração, pedindo perdão a Deus, que Deus nos dê sempre a graça e a força, como assim concedia pela intercessão de Frei Galvão, de tantas mães se tornarem mãe na sua maternidade, nos torne também fecundos com a graça de Deus, no perdão que merecemos neste momento para celebrar este mistério.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio Santana Galvão, multiplicai em nós os vossos dons, dispondo em vossa paz nos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, mais armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Vigiai de Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de vir. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado, porém, que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Nós estamos entrando na semana do 30º domingo. O ano litúrgico ele tem 34 semanas. Nós no Brasil celebramos 33, porque no 34º demos espaço à festa de Cristo Rei e assim se fecha o ano litúrgico. Então não é dizer que estamos fazendo uma liquidação das leituras que ainda faltam ler. Não. É considerando a liturgia que nos é dada então durante a semana e nos domingos uma aproximação para percebermos o valor vivido durante todo o ano litúrgico. A liturgia, ela nos conduz num caminho muito precioso, agindo em nós as convicções pelas quais nós somos cristãos e assim agimos. A vida cristã, ela é exigente para nós. E nós carregamos esses valores em qualquer setor da sociedade em que habitamos e ali existimos com o nosso trabalho. Então levamos dentro de nós tesouros preciosos que são do conhecimento de cada um de nós adquirido no conhecimento da Palavra de Deus. Então vemos essa primeira carta, essa carta de Paulo aos Romanos. O pai de Paulo, ele era um vereador romano. Ele era também judeu, mas não era praticante devido ao trabalho que ele exercia. Então não permitia muito as práticas religiosas. A mãe também era judia. Ela sim foi mais zelosa, sem dúvida. E
A cultura do pai e da mãe de Paulo eram gregos, eles eram de cultura grega. Convertido então ao judaísmo, Paulo recebe uma esmerada formação num grande professor em Jerusalém, Gamaliel. Paulo é preparado na escola de Gamaliel não para ser um religioso, ele foi preparado para ser um político. E nisso ele daria, como diz as nossas brincadeiras no Brasil, o golpe do baú. Ele se tornaria também um político para desmembrar Jerusalém e toda a região do Império Romano que comandava. Então veja que Paulo fazia uma proposta futura ameaçadora do poder romano. Não foi assim a história dele. Ele indo para Damasco perseguir os cristãos, ele cai do cavalo, aí é que vem também o provérbio nosso, né? Quando alguém se engana com alguma coisa, caiu do cavalo. Vem daí esse propósito dos provérbios que hoje pronunciamos. Ele verdadeiramente levou um tombo do cavalo, e aí ele ficou por dias cego, converteu-se, e o resto da história nós conhecemos o que Paulo foi. E nesse trecho de hoje, Paulo escrevendo aos Romanos, não foi uma carta nada fácil, porque seria cutucar as autoridades do império e o coração do império. E lá estava o pai a serviço também. Então, ofenderia o imperador, ofenderia todos os valores impostos por Roma e também, sem dúvida, o pai. Paulo, então, ele reverte a situação. Ao escrever para os romanos, principalmente nesse trecho de hoje, ele fala sobre a questão da nossa oferta a Deus. Nós somos, para Jesus, pessoas consagrados ou não, na nossa vida, nós oferecemos com aquilo que somos, porque nós cremos em Jesus Cristo. A transformação da sociedade, ela tem parte prioritária naquilo que nós somos e com ela fazemos. Então, nós somos amados não pelo que fazemos, pelo aquilo que nós somos. E aí fazemos com o que somos. É um valor. Na realidade, o que Paulo, nessa carta, nesse pequeno trecho, fazendo várias perguntas, ele coloca então a graça de Deus com a qual ele age e o poder político da época que o impede. Nisso nós entendemos o seguinte: graça Deus nos dá, pecado Deus perdoa e problema nós resolvemos. Então são três coisas: a graça que vem de Deus, e nisso nós consideramos muitas vezes até coisas impossíveis, colocamos no nível do milagre. Uma doença incurada, quando é dita por um médico, a pessoa persiste, a ciência comprova e de repente tem a cura, é um milagre. Então é graça que Deus nos dá, porque a gente pede, a gente crê. Problemas são situações que também a gente faz. Então cabe a nós resolver. Deus não vem resolver, somos nós que resolvemos. E pecado, este sempre Deus nos perdoará. E essas são três coisas que incomodam a nós. O profeta Daniel, na sua oração da manhã, ele dizia: a Deus eu não peço nem pobreza e nem riqueza, mas tão somente a sua graça. Então veja que Paulo está nessa medida, ele deixa também para todos nós esta parte que nos faz entender quem somos nós, merecedores da graça de Deus. O que fazemos nós? A vida. Na vida os problemas surgem, problema nós resolvemos. O pecado que causamos, não ter medo. Nunca a graça de Deus é menor que o pecado que nós fazemos. É sempre maior, é abundante e por isso o perdão sempre teremos. O Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, é Lucas. Para entender Lucas, nós temos uma chave de leitura muito simples. Todos os evangelistas têm
um toque fácil de nós entrarmos na dinâmica do que eles escreveram. Qual é a dinâmica de Lucas? É a oferta. Lucas fala 2 capítulos sobre o nascimento de Jesus. Ele era um médico, portanto, trabalhar com o corpo. Então, ele entendia, e principalmente da maternidade das mulheres, como médico. Então, Lucas dedica. Agora, a questão da oferta, ele faz menção sobre a oferta de Maria e José quando levam o menino Jesus no templo. Eram pobres. Entregaram um casal de pombinhos. A natureza dá. Não precisa criar. Pega no mato. Então levaram essa simples oferta, mas cumpriram o preceito. A oferta maior do templo era o boi. Mas eles deram um casal de pombinhos. Aí nós entramos no assunto de hoje. A quem muito foi dado, muito será pedido, diz a última frase do Evangelho. Também Pedro faz pergunta. Pedro, com Jesus, ele quer ser muito claro. E tem muitas vezes que Jesus ficou irritado com Pedro, até que Pedro entendesse. E é a Pedro que Jesus confia o primeiro momento do grupo, a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a conversa é essa do administrador. O administrador aqui, ele coloca a seguinte forma: a arquitetura da casa, os cômodos da casa. A casa de Romanos, em época que não tinha, vamos voltar aqui ao tempo, que não tinha TV, teatro, zap, isso tudo hoje nos diverte. E tira o estresse, como também nos dá estresse. A casa romana, ela era uma casa com um claustro interno. Então você entrava, você tinha liberdade naquele claustro interno, inclusive com uma fonte de água, para tirar o nervosismo das mulheres, o estresse de todo mundo. Em Jerusalém tratamos de terra árida. Não temos fontes abundantes a jorrar. Então a casa ela era pequena. Também porque a ameaça estrangeira, levar judeus, hebreus para a terra estrangeira de trabalho, permaneciam lá por 50 anos, voltavam. Então, uma história dolorosa o povo hebreu. E sempre forçado, porque a índole do povo hebreu, eles tinham a monogamia. Para quem levava eles como escravos, era uma coisa muito boa a monogamia, porque não causava problema com ninguém. Eles tinham respeito com Deus. As mulheres amamentavam bem os filhos e, portanto, os meninos podiam ser soldados fortes. A reunião familiar fazia, e também sobre a palavra de Deus, a Torá, fazia com que eles se tornassem hábeis manuseadores das ideias. Isso ajudava muito. Então todo mundo estava de olho, além de serem honestos, trabalhadores, e muito bem aperfeiçoado na arte dos cinzéis. As robustas colunas esculpidas, as paredes, todo mundo gostava de casa bonita. Então o povo hebreu era muito fácil de ser levado. Por isso as casas dos hebreus, judeus de religião, elas eram em cômodos pequenos. No momento de recolher-se, ninguém se levantava para mais nada naquela noite. Esperava-se o canto do galo para levantar-se e dar suas lidas domésticas. A mulher cozinhava muito bem, e todos que levavam apreciavam a comida das mulheres hebreias. Então, no portal da entrada, lá se deitava o pai. Caso surgisse alguma importunação noturna, era o pai que levantava. De lá para cá, todos se deitavam, até o último filho mais novo na parede de cá. E esse era um cômodo único. Então, sem dúvida, ele leva em consideração a estrutura da casa e aqui a responsabilidade do Senhor que fala o Evangelho. Pedro, quando ele pergunta, Jesus que responde, ele fala sobre o administrador. Qual é o sucesso do administrador? É a autoridade.
O que precisa para ter essa autoridade? Respeito. E como é que se adquire o respeito? É na execução que eu devo prestar a ele. Ele me respeita, a execução bem feita mostra que eu também tenho respeitado a ele. Então aqui vem o conhecimento, a familiaridade. Então, para quem conhece bastante, mas considerando que o patrão não vai chegar, e o patrão chega inesperadamente, e aí encontra uma bagunça e ele não foi capaz de conduzir, o patrão partirá ao meio. Não significa o corte a fio de espada, mas significa fazer a pessoa separar o bem do mal. Agora, quem conhecia pouco, então será, sem dúvida, chicoteado. E quem a conhecia menos ainda, será chicoteado, embora mereça castigo, chicoteado poucas vezes. Isso quer dizer, Jesus, para nós, que no decorrer da vida, nós vamos adquirindo conhecimento de Deus, fazendo experiência de Deus. Ninguém entra nesse mundo e sai sem conhecer e fazer uma experiência bonita de Deus. Então, na nossa juventude, nós podíamos até errar e tínhamos uma medida. Por quê? Não conhecíamos. Hoje já somos mais amadurecidos. Já temos adquirimos mais conhecimento. Então não é justo que a gente fique se chicoteando na nossa consciência, porque hoje tomei conhecimento de tal pecado, em tal época até pratiquei e eu não sabia, agora eu faço. Aí eu vou medir a mesma condena? Não está certo assim. Para cada época, Deus nos dá a sua experiência. Na medida que vamos conhecendo, é que vamos nos tornando também melhores executores, tanto da graça, do perdão que Deus nos dá e dos problemas que já resolvemos. Sabemos que os problemas incomodam, a gente evita, mas também algum sofrimento que os problemas nos fazem enfrentar, nos devolvem uma vida mais preparada para bem viver. Amém. Amém. Rezemos também com toda a igreja as nossas preces. Pela Igreja, para que suas boas obras sirvam de exemplo e incentivo para as pessoas do nosso tempo. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, com vossa graça. Pelos homens e mulheres que coordenam ações sociais, para que atendam com amor e solidariedade às necessidades dos que passam por dificuldades extremas. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos que buscam viver o amor e a justiça no convívio com os irmãos e irmãs, para que sempre tenham o auxílio da sabedoria divina. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos que morrem na amizade e na paz de Deus, para que Ele, na sua infinita misericórdia, perdoe suas faltas. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça. Também por todos os fiéis devotos de Frei Galvão, pelas mulheres que pedem a graça da maternidade, pelos arquitetos nos seus trabalhos, nos seus novos projetos, favorecendo as famílias, uma arquitetura favorável para os lares, para os ambientes onde nós trabalhamos. Rezemos ao Senhor. Ajudai-nos, Senhor, com a vossa graça. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo Senhor nosso. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, teu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Pai, por este sacrifício oferecido na comemoração da memória de Santo Antônio Galvão, concedei aos vossos filhos e filhas os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz.